O dever de pai e mãe, parte 9, dia 19 de dezembro de 2024. Dolorosa, porque tenho certeza de que a consequência para o caráter daquela criança, no final, será obstinação, orgulho e presunção. Você não deve se surpreender que os homens se recusem a obedecer a seu Pai que está no céu, se você permitir que eles, quando crianças, desobedeçam a seu Pai que está na terra. Pais, se vocês amam seus filhos, que a obediência seja um lema e uma palavra de ordem continuamente diante de seus olhos. 10. Treine-os para o hábito de sempre falar a verdade. Falar a verdade é muito menos comum no mundo do que à primeira vista estamos dispostos a pensar. Toda a verdade e nada além da verdade é uma regra de ouro que muitos fariam bem em ter em mente. Mentir é prevaricar, são pecados antigos. O diabo era e é o pai deles. Ele enganou Eva com uma mentira ousada. E desde a queda é um pecado contra o qual todos os filhos de Eva precisam estar em guarda. Pense apenas em quanta falsidade e engano há no mundo. Quanto exagero, quantas adições são feitas a uma história simples, quantas coisas deixadas de fora, se não servir ao interesse do orador contá-las. Quão poucos há entre nós de quem podemos dizer que depositamos confiança inabalável em suas palavras. Na verdade, os antigos persas eram sábios em sua geração. Era um ponto de liderança para eles na educação de seus filhos que aprendessem a falar a verdade. Que prova terrível é a pecaminosidade natural do homem e da mulher. Que seja necessário nomear tal ponto. Leitores e ouvintes, eu gostaria que você notasse com que frequência Deus é mencionado no Antigo Testamento como o Deus da verdade. A verdade parece ser especialmente colocada diante de nós como uma característica principal no caráter daquele com quem temos que lidar. Ele nunca se desvia da linha reta. Ele abomina a mentira e a hipocrisia. Tente manter isso continuamente diante das mentes de seus filhos. Pressione-os o tempo todo. Que menos que a verdade é uma mentira, que a evasão, a desculpas e o exagero são todos os meios terrenos por o que é falso e devem ser evitados. Incentive-os em quaisquer circunstâncias a serem diretos e custe o que custar a falar a verdade. Eu insisto nesse assunto em sua atenção, não apenas pelo bem do caráter de seus filhos do mundo, embora eu possa me alongar muito sobre isso. Eu o exorto, antes, para o seu próprio conforto e assistência em todas as suas relações com eles. Você descobrirá que é uma ajuda poderosa, de fato, poder sempre confiar em suas palavras. Isso ajudará muito a evitar esse hábito de ocultação, que infelizmente prevalece às vezes entre as crianças. A fraqueza e a franqueza dependem muito do tratamento que os pais dão a esse assunto nos dias de nossa infância. 11. Treine-os para o hábito de sempre redimir o tempo. A ociosidade é a melhor amiga do diabo. É a maneira mais segura de dar a ele uma oportunidade de nos fazer mal. Uma mente ociosa é como uma porta aberta, e se Satanás não entrar em si mesmo por ela, é certo que ele lançará algo para despertar maus pensamentos em nossas almas. Nenhum ser criado foi feito para ser ocioso. Serviço e trabalho são as porções designadas de cada criatura de Deus. Os anjos no céu trabalham. Eles são os servos ministradores do Senhor, sempre fazendo sua vontade. Adão, no paraíso, tinha trabalho. Ele foi designado para cultivar o jardim do Éden e mantê-lo. Os santos redimidos em glória terão trabalho. Eles não descansam dia e noite,
cantando louvores e glórias àquele que os comprou. E o homem fraco e pecador, deve ter algo para fazer, ou então sua alma logo entrará em um estado doentio. Devemos ter nossas mãos cheias e nossas mentes ocupadas com algo, ou então nossas imaginações logo fermentarão e gerarão travessuras. E o que é verdade para nós, é verdade para nossos filhos também. Aí, de fato, para o homem que não tem nada para fazer. Os judeus pensavam que a ociosidade era um pecado positivo. Era uma lei deles que todo homem deveria criar seu filho para algum ofício útil. E eles estavam certos. Eles conheciam o coração do homem melhor do que alguns de nós parecem conhecer. A ociosidade fez de Sodoma o que ela era. Esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade estavam nela. Ezequiel 16:49. A ociosidade teve muito a ver com o terrível pecado de Davi com a esposa de Urias. Veja em 2 Samuel 11, que Joabe saiu para guerrear contra Amon, mas Davi ficou em Jerusalém. Não era ociosidade? Foi então que ele viu Batseba, e o próximo passo que lemos é a sua tremenda e miserável queda. Amém. Tem continuação. Dá-nos da tua bênção, a tua graça, o teu amor, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.